ayahuasca, sombra e luz. Sobre ver aquilo que nunca deixou de estar ali. Sobre a ayahuasca. A ayahuasca tem origem nos povos indígenas da Amazônia, que há séculos preservam o conhecimento dessa medicina. Ela nasce da união do cipó Banisteriopsis capi com a folha Psychotria viridis, combinadas a partir de um saber ancestral transmitido de geração em geração. Seu uso sempre esteve ligado ao preparo, à intenção e ao respeito, nunca à recreação. Para esses povos, a ayahuasca é uma ferramenta de cura, aprendizado e conexão. Não algo a ser consumido sem consciência do que ela pode revelar, mas vivido com muito respeito. Antes da experiência. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Gustavo, tenho 40 anos e nasci em uma sexta-feira, 13 de setembro de 1985. Hoje estou aqui para compartilhar minha primeira experiência com a ayahuasca, vivenciada sob os cuidados da equipe do Instituto Xamânico Om Gaia. Um espaço conduzido com seriedade, consciência e profundo respeito pelas tradições que preserva. Todo o trabalho é realizado com cuidado, acolhimento e atenção a cada detalhe, refletindo o compromisso e a responsabilidade da equipe com todos que chegam até esse caminho. Se quiser saber mais sobre o Instituto, acesse o Instagram, Instituto Xamânico Om Gaia. Quando cheguei até a ayahuasca, eu não era um iniciante espiritual. Eu já caminhava, já havia escolhido um chão. Há 4 anos, frequento a Umbanda, não como religião social, mas como experiência viva de consciência. Encontrei a Umbanda em 2021, em um momento em que eu me reconhecia dentro de um abismo. Não um abismo espetacular, mas aquele silencioso, onde a gente funciona por fora enquanto se dissolve por dentro. O tratamento espiritual não me salvou de mim. Ele me apresentou a mim. Com o tempo, fui aprendendo algo fundamental. Consciência não é luz constante. Consciência é capacidade de olhar, inclusive para aquilo que a gente evita. Quando no dia 13 de dezembro de 2025, o conhecimento da ayahuasca se apresentou, ele não chegou como uma ruptura. Chegou como continuidade. Eu não senti medo. Não senti resistência. Porque no fundo, quem já atravessou a própria sombra sabe que não existe mais para onde fugir. O ritual. O ritual aconteceu em uma chácara, organizado pelo Instituto Xamânico Om Gaia. Um espaço simples, mas profundamente carregado de intenção. Coqueiros, fogueiras vivas, luzes discretas. Um pasto aberto ao fundo, com animais passando em silêncio, como se também participassem do momento. Chovia muito, e aquela chuva não era cenário, era linguagem. Ela lavava o chão, o ar e aquilo que estava prestes a ser tocado dentro de cada um. O colírio sananga. Antes de tudo começar, fiz uso do colírio sananga, uma medicina tradicional indígena da Amazônia, utilizada para limpar, alinhar e aguçar a percepção. A ardência foi intensa, mas breve, como se algo precisasse queimar para que a visão se reorganizasse. E ali, a visão mudou. As cores ficaram mais densas, mais reais do que o real. Era como se a percepção estivesse sendo ajustada para enxergar aquilo que sempre esteve ali, mas fora do foco. A ingestão da ayahuasca. Nesse momento, as músicas já conduziam o ambiente antes mesmo da bebida. Não como entretenimento, mas como tecnologia espiritual. A música começou a se desenrolar e cada canto parecia acessar regiões específicas do corpo, lugares onde a razão não alcança. Tomei a primeira dose, uma dose inicial pensada para quem estava começando. Eu não sabia como meu corpo reagiria. Esperei. O tempo passou e, por enquanto, nada. E esse nada já dizia alguma coisa. Dizia que controle não entra nesse território. Depois de um tempo, me permiti tomar a segunda dose. Pouco a pouco, o corpo começou a se dissolver. Não era euforia. Não era prazer imediato. Era retirada de peso, como se a experiência dissesse: se você quiser atravessar, vai precisar soltar. A sensação era de estar sonhando, mas sem perder completamente o corpo. Minha atenção estava fixada na minha mulher. Meu instinto de proteção se intensificou de forma quase primitiva. Ali,
entendi algo importante. Antes de qualquer visão espiritual, a experiência testa os vínculos humanos. Em algum ponto, o tempo deixou de existir. E quando o tempo acaba, o ego começa a perder função. O atravessamento. As visões não vieram como narrativa. Vieram como verdade fragmentada. Presenças surgiram. 2. Não eram os guardiões do ritual. E eu sabia disso. Eram sombras. E sombra não é necessariamente mal. Para mim, sombra é aquilo que ainda não foi integrado. As vozes começaram a surgir. Algumas chamavam meu nome quando eu relaxava demais, em alto e bom tom. Era como se dissessem: fica consciente, não dorme dentro da experiência. Outras vozes falavam bem próximas ao meu ouvido. Explicavam coisas que eu não compreendia. E talvez compreender não fosse o objetivo. O início das visões. Em determinado momento me vi em um lugar escuro. Não sei se era uma cova, mas havia sufocamento. Havia contenção. Ali estava um símbolo claro. Quantas vezes eu mesmo me aprisionei em estruturas internas que chamei de proteção. A tentativa de sair daquele lugar era também a tentativa de romper padrões antigos. Então a energia mudou. Eu estava com uma vestimenta amarela, movimentos fluidos, muito amor, vontade de dançar, amor sem pedido de desculpas, clareza de caminho, certeza. Talvez ali estivesse algo me mostrando que vida reprimida vira sombra agressiva. Logo depois me via como uma pessoa idosa, de forma muito nítida. O corpo pesado, as articulações doendo, a lentidão. Ali estava o tempo, a paciência, a sabedoria que só nasce da dor atravessada. Em seguida, uma visão intensa de guerra. Uniformes franceses, chapéus napoleônicos e a morte. Fui morto por uma arma curta, de pederneira. Vi o sangue. O corpo ainda resistia. Até o último tiro. O tiro final. E ali compreendi algo essencial. Todo o processo profundo de consciência exige uma morte simbólica. Algo precisa morrer para que outra estrutura interna possa existir. Depois disso, meu corpo virou pedra, resistência, base, raiz, força, presença no mundo, guerreiro pronto para a sua luta. Então veio a visão da minha vida inteira em ordem cronológica. Não como lembrança, mas como estrutura. Desde o início, passando pelas fases duras, pelas quedas, pelas superações, até chegar onde estou hoje. Vi padrões, repetições, dores atravessando o tempo com o mesmo rosto, mudando apenas de forma. E então veio outra visão. Vi minha mulher ao meu lado, como uma senhora centenária, recolhida, com longos cabelos brancos, como se a morte pudesse buscá-la a qualquer momento. Puxei aquela imagem para mim. Senti o peso da vida dela. O quanto sofreu. O quanto atravessou. Eu a chamava. Ela não respondia. Ela estava de costas. Eu gritava. Ela não virava. Ali estava um ponto ancestral. O medo de precisar sustentar a própria existência sem resgate. O confronto. Curiosamente, não senti medo. Medo paralisa. E aquilo não era paralisia. Era confronto. Chorei muito. Não por tristeza, mas por reconhecimento. O choro era limpeza. Não de culpa, mas de ilusão. A morte que apareceu ali não era fim. Era ajuste estrutural. Era meu eu sendo colocado diante de si mesmo sem máscaras funcionais. A integração. Depois da experiência, algo mudou. Não de forma mística exagerada, mas estrutural. Meu olhar ficou mais lento. Minha tolerância ao superficial diminuiu. O ponto mais importante foi reconhecer minha sombra sem romantização. Houve o momento em que tinha que jogar na fogueira o pedido para queimar o que é negativo. Eu decidi não jogar esse pedido na fogueira, porque compreendi algo fundamental. O que não é integrado, retorna.
Minhas sombras não são inimigas. São potência mal direcionada pedindo consciência. Elas fazem parte da minha encarnação e precisam ser carregadas com inteligência. O encerramento. Quando a música Festa da Vida começou a tocar, a consciência retornava aos poucos sobre tudo o que vi. Eu estava na chuva, abraçando forte a minha mulher. Ali, entendi algo simples e definitivo. Amar não é salvar. É permanecer consciente ao lado. Decidi não queimar o pedido, porque aquilo que eu carrego é também o que me sustenta. A sombra não é o oposto da luz. Ela é a luz que ainda não foi olhada. Gratidão. Gratidão ao chão que me sustentou, à terra que recebeu meus passos quando eu precisei parar de fugir e aprender a permanecer. Gratidão à natureza, que não explica, mas ensina, que não julga, mas revela. Nada ali foi cenário. Tudo foi presença. Tudo foi linguagem. Gratidão às pessoas que caminharam comigo nesse dia. Cada presença teve um propósito. Cada silêncio foi cuidado. Nada esteve fora do lugar. Nada foi em excesso. Nada foi ausência. Havia respeito no olhar, firmeza na condução e verdade no acolhimento. Gratidão ao Instituto Ongaia pelo acolhimento, pela seriedade e pelo respeito com a medicina e com cada ser humano que ali se entregou. Nada foi imposto, nada foi apressado. Tudo aconteceu no tempo certo, no ritmo certo, com consciência. Gratidão aos guardiões do espaço, visíveis e invisíveis, que sustentaram o trabalho com firmeza, disciplina e responsabilidade espiritual. Havia cuidado em cada gesto, havia sustentação em cada silêncio, havia verdade no que foi feito. Gratidão à medicina, não como milagre, mas como ferramenta. Ela não me levou a lugares novos. Ela me fez enxergar aquilo que sempre esteve em mim, mas que ainda não tinha sido olhado com honestidade. Gratidão à Umbanda, que é meu chão, meu eixo, meu norte. Foi ela que me ensinou a não confundir visão com missão e a transformar consciência em atitude. Espiritualidade, para mim, é responsabilidade com o que se vê e com o que se vive. Gratidão à vida com tudo o que ela traz. Luz, sombra, dor e aprendizado. Nada é desperdiçado quando existe consciência. Tudo pode se transformar em caminho. Gratidão a mim mesmo, pela coragem de olhar, pela honestidade de permanecer e pela escolha consciente de seguir caminhando sem negar quem eu sou. Olhar para a própria sombra exige mais força do que buscar qualquer luz. Que tudo o que foi visto se transforme em responsabilidade. Que tudo o que foi sentido se transforme em consciência. E que o caminho siga com respeito, verdade e presença.